abramos a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, leremos a palavra do versículo 13 ao versículo 23. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Assim nos diz, irmãos, a santa, infalível, inerrante, inspirada palavra do nosso Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo assim a sua iluminação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor por estarmos aqui na Tua presença gloriosa. Fala, Senhor, ao nosso coração, edifica-nos, ilumina-nos, é um anseio da nossa alma, nós carecemos do Senhor, e por isso, Deus Santo, suplicamos que, por meio do Teu Espírito, Tu nos edifiques, falando assim a nossa alma, tirando toda a escama, tirando tudo aquilo que nos impede de ver a Tua palavra, de entendê-la, de ouvi-la. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento e edifica-nos, é o anseio do nosso coração e é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na noite de hoje, eu pregarei sobre o seguinte tema: a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Esse é o assunto, é o tema da nossa mensagem nesta noite: a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Certa feita, o Senhor estava caminhando com seus discípulos, se dirigindo para os lados de Cesareia. E enquanto ele caminhava com seus discípulos, ele perguntou o que o povo dizia que ele era, né? O que as pessoas estavam falando, quem eu sou para a multidão? E os discípulos responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Muitas coisas a multidão dizia acerca de Cristo. Mas naquele momento o Senhor voltou-se para os discípulos, olhou para eles e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês?
E Pedro, então, representando todos os 12 apóstolos, ele então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi uma resposta que o Senhor Jesus Cristo declarou, que não foi nem carne nem sangue que revelaram a Pedro, mas o próprio Deus, pelo seu Espírito, revelou a Pedro e aos demais apóstolos quem de fato ele era. Ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. Mas nós sabemos, irmãos, que mesmo Pedro fazendo uma declaração tão linda, tão bela, tão gloriosa como esta, ainda assim Pedro tinha uma compreensão turva, manchada de Cristo, porque ele ainda imaginava que Jesus ele viria de alguma forma trazer uma restauração física, política naqueles dias. Pedro pensava assim, os demais apóstolos também, e num dado momento o Senhor teve que repreendê-lo, porque ele tentou de alguma forma dizer para Cristo: olha, não, Senhor, tenha compaixão de ti, não se entrega dessa forma, não cumpra a tua missão morrendo, ressuscitando ao terceiro dia. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas do reino dos céus, as coisas de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas de fato confessam a Cristo, mas mantêm uma compreensão ainda minúscula dele? Quantas pessoas dizem que Cristo é o Senhor da sua vida, mas ainda assim pensam pequeno acerca do Senhor? Tem uma visão turva acerca de Jesus. Se você estivesse caminhando com Cristo naqueles dias, e Jesus perguntasse para você: e você? Quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? Quem é Cristo para você? Né? O que você acha de Cristo? Qual é a importância dele para a sua vida? Qual é o lugar do Senhor Jesus Cristo na sua história, na sua vida diária, quando você dorme, quando você se levanta, quando você vai para o trabalho, né? Quando você está aqui na igreja adorando e cultuando ao Senhor? Quem é Jesus para você? Quem é Cristo? O apóstolo Paulo, ele se propõe aqui a responder para a igreja, aos Colossenses, quem é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor supremo de toda a criação. Jesus Cristo é supremo sobre tudo, ele é suficiente. Nós não precisamos de ninguém mais além dele. Ele é suficiente para a nossa vida espiritual, ele é suficiente para a nossa vida devocional, ele é suficiente para a nossa santificação, ele é suficiente para a nossa felicidade. Não precisamos de ninguém mais além do Senhor Jesus. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui nesta carta e nesse trecho. Cristo é supremo. Cristo é supremo sobre todas as coisas. Cristo é supremo e suficiente sobre todos e sobre tudo. Ele é o Senhor. Mas o que nós podemos aprender nesta passagem, meus irmãos, da supremacia de Cristo? O que aprendemos da supremacia de Cristo à luz desse texto? No versículo 13 e 14, nós aprendemos que Cristo é supremo como o Filho do amor do Pai. Cristo é supremo como o Filho do amor do Pai. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui ainda é uma expressão de gratidão. Vocês se lembram que lá nos versículos 9 em diante, o apóstolo Paulo estava falando e orando a Deus para que esta igreja ela fosse plena, ela transbordasse do conhecimento da vontade de Deus, para que ela pudesse viver de forma digna diante do Senhor. E como essa igreja viveria de forma digna diante do Senhor? Frutificando, crescendo, sendo fortalecida e agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Por que essa igreja deveria agradecer a Deus?
ela deveria agradecer ao Pai, porque o Pai nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, Deus nos deu uma herança, Deus nos tornou idôneos de uma herança em Cristo, não de uma herança de trevas e de sofrimento, de dor, de ruína, mas uma herança nos santos na luz. E aí ele continua falando, por que nós temos que agradecer? Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, o Senhor deu uma nova condição para você. Deus deu uma nova condição de vida. Deus tirou você do império das trevas, da decadência, da ignorância espiritual, da obscuridade, da imoralidade, da indecência. Ele tirou você de uma condição arruinada para colocar você num império de amor, no império, no reino de Jesus Cristo, no reino do Filho do seu amor. E ele diz, no qual em Cristo nós temos a redenção, onde nós, por meio de quem nós fomos resgatados por preço. Ele nos resgatou com o preço do seu sangue. Ele pagou a nossa dívida. Não existe mais débito, porque Cristo cancelou tudo e nos perdoou. Perdoou os nossos pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Tudo foi cancelado, tudo foi pago, porque em Cristo nós fomos retirados de uma condição de sofrimento de trevas para vivermos no reino do Filho do amor do Pai. Meu irmão, Cristo não apenas é o objeto supremo do amor do Senhor Jesus. Cristo não só é o amado do Pai, Ele não só é o objeto onde o Pai dedica o seu amor por excelência, mas o próprio Cristo é a personificação e a manifestação do amor de Deus por você. Sabe por que você consegue ter uma compreensão lúcida de que você é amado por Deus? Por causa da manifestação de Cristo. Deus não apenas ama o Filho, Deus não apenas amou o Filho, Ele declarou o seu amor por você ao mandar o seu Filho para que através da sua morte e da sua ressurreição, você tomasse consciência da grandeza do amor do Senhor por você, né? Então, Cristo, né? Deus é aquele que nos ama, e Cristo é a testemunha permanente do amor de Deus pelo seu povo, pelo fato dele ter se encarnado. Ele é a manifestação do amor salvador de Deus, do seu plano, que ele pôs em ação para nos redimir do pecado, da morte, do juízo, da condenação. Então, quando você pensar em amor, pense no amor de Deus. Quando você carecer de uma declaração de amor, pense na declaração do amor de Deus por você na cruz do Calvário. Tem muita gente que se sente assim, triste, porque não se sente amada, né? Jovens que não se sentem amados, mulheres que não se sentem amadas, homens que não se sentem amados. Todos somos amados em Deus, por meio de Cristo, por Deus. Somos amados pelo Pai, através da revelação que Ele faz no seu Filho Jesus Cristo. Quantas vezes nós duvidamos do amor de Deus? Quando passamos por uma tribulação, quando passamos por uma provação, quando os dias são mais difíceis, quando a hora é mais obscura, quando não conseguimos ver sinais da manifestação de Deus, da aprovação de Deus, por vezes nós nos sentimos pessoas mal amadas. Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo, Deus não me quer bem.
É por isso que Ele me faz passar por isso. Meus irmãos, nunca duvidemos do amor de Deus. São duas coisas que as pessoas duvidam, né? Da soberania e do amor de Deus. Como um Deus poderoso e amoroso pode permitir que eu passe por isso? Como um Deus poderoso e amoroso pode permitir uma experiência tão difícil como essa que eu estou vivendo, como essa que eu estou passando? Como um Deus poderoso e amoroso pode ter enviado o seu Filho, o seu objeto maior de amor, Jesus Cristo, para sofrer o que você deveria sofrer na eternidade, o que você deveria sofrer no inferno? Como um Deus poderoso e amoroso pôde matar, crucificar, entregar o seu próprio Filho, para que através do sofrimento e da morte dele, você tivesse vida, você fosse transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Essa é a pergunta que você deve fazer, porque o amor de Deus não é manifestado por você na hora que Ele te livra de uma provação aqui. A maior de todas as provações, o maior de todos os sofrimentos, já foi resolvido por você na cruz do Calvário. Nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide do poder de Deus, o quanto Ele te ama, o quanto Ele evidenciou a grandeza do seu amor por você. Por isso, fale sobre o amor de Deus em Cristo, ensine sobre o amor de Deus em Cristo, cante sobre o amor de Deus, medite sobre o amor, viva esse amor, viva esse amor. Eu me incomodo muito quando a gente apenas canta o que nós sentimos. Muitas vezes nós estamos na adoração sempre expressando o que nós sentimos. Veja, o seu sentimento pode ser falho, o seu sentimento pode ser falível. Muitas vezes você pode, numa música, dizer que você ama, que você se ofereceu, que você se entregou, que você serve, que você se prostra, que você se rende, mas amanhã você estará fazendo aquilo que você não deveria fazer, estará falando o que você não deveria falar, ouvindo o que não deveria ouvir, fazendo o que não deveria fazer, vendo o que não deveria ver. Você estará negando o que você deveria afirmar com o coração, com a alma, né? Quantas pessoas cantam aqui o amor de Deus e o quanto elas estão apaixonadas, o quanto elas adoram, o quanto elas celebram, o quanto elas querem Deus, mas elas não estão prontas a se doar a Deus e por Deus. Elas não estão prontas a fazer absolutamente nada. Elas não oram, elas não leem a Bíblia, elas não sacrificam o seu sono no domingo de manhã, elas não reservam o dia do Senhor para uma adoração mais profunda, como expressão de gratidão e de amor pelo Senhor. Então, irmãos, o que nós sentimos é falível, mas o que Deus sente não é falível. O que Deus sente é poderoso. O que Deus sente em Cristo é gracioso, porque o seu amor é revelado em Cristo. Portanto, Ele é o Filho do seu amor, o amado supremo do Pai. O amor supremo é em Cristo. Você só é amado porque Cristo é amado. E você só ama porque Deus amou você em Cristo. Se não fosse isso, nenhum de nós amaria. Nenhum de nós seria amado pelo Senhor. Portanto, nós precisamos cantar o amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante. Meu Deus, que amor. Meu Deus, que eterno amor. Cante o amor de Deus, o que Ele fez por você no seu Filho amado. Cristo é o Filho do amor de Deus. Portanto, a supremacia de Cristo é vista exatamente, meus irmãos, no
Cristo como o supremo Filho do amor do Pai. Então esse é o primeiro ponto que nós aprendemos sobre a supremacia de Cristo. Cristo é supremo como Filho do amor do Pai. Em segundo lugar, aprendemos que Cristo é supremo sobre toda a criação. Cristo é supremo sobre toda a criação. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos conduziram aqui no louvor a Deus, porque todas as músicas falaram do senhorio, do trono de Deus. Aquele que se assenta no trono, aquele que é soberano antes da fundação do mundo, aquele que criou todas as coisas, glória a Deus, aquele que é sobre todo, Deus, somente Deus, é o Senhor do universo, é o Senhor da criação. E o que o apóstolo Paulo se propõe a fazer aqui é exatamente enaltecer o Senhor Jesus Cristo por meio de um hino. Por meio de um hino. Do versículo 15 ao versículo 20, o apóstolo Paulo, ele se vale do que possivelmente é um hino tradicional naqueles dias, conhecido na igreja, e ele então se vale desse hino, possivelmente com algumas edições da parte dele, para falar exatamente o que ele quer falar para uma igreja que estava sendo atacada por uma heresia que dizia: você tem que crer em Cristo, mas você precisa também se apegar às tradições judaicas, às dietas, às leis, os cerimonialismos. Vocês também precisam aqui ter uma vida ascética. Por quê? Porque a carne é má, mas o espírito é bom. Eles faziam uma certa dicotomia entre carne e espírito. Portanto, se o espírito é bom, como assim Deus se encarnou? Se a carne é uma coisa boa e o espírito é bom, como assim? Espírito e carne juntos? Não, isso não pode ser. Deus, sendo totalmente bom, não poderia se encarnar. Eles também ensinavam uma espécie de conhecimento, de uma gnose, no grego, que significa conhecimento, um conhecimento místico, um conhecimento que deveria ser alcançado. Você precisava crer em Cristo, mas você precisava de um conhecimento místico que ofereceria a você uma vida ainda mais abundante na presença de Deus. Você teria que ser plenificado desse conhecimento. E para você ser pleno desse conhecimento, você precisava também ser uma pessoa ascética. Você deveria se afastar de tudo que é físico, de toda a comida, de relações, né? Você deveria se apartar de coisas que são boas, mas que, por serem físicas, elas não proporcionariam a você uma experiência mais abundante na presença de Cristo. Esse era o ensino desta heresia aqui. Ou seja, Cristo não é suficiente, você precisa crer nele, mas você precisa de outras coisas para que você tenha uma vida ainda mais abundante na presença do Senhor. E aí então, o que o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos? O apóstolo Paulo, ele fala que Cristo é supremo na criação. E olha que coisa linda ele faz aí no versículo 15. Este, né? Veja, quem é este? Este, o Filho do seu amor. Este, o Filho do Pai, que é a expressão, o testemunho do amor de Deus por nós. Este, que é Cristo, que é o Filho do seu amor, ele é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito, ninguém jamais viu a Deus. Mas Cristo, o Filho encarnado, ele é a revelação perfeita de Deus. Aí você vai falar assim: mas pastor, mas lá em Gênesis 1:26, nós também não somos criados à imagem e semelhança de Deus? Sim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque fomos capacitados por meio de atributos de Deus, o seu conhecimento, o seu amor, a sua justiça.
esses atributos de alguma forma são refletidos em nós. Nós conhecemos, nós amamos, nós nos relacionamos, nós somos pessoas criativas, não somos? Deus disse para Adão que ele deveria crescer, multiplicar, ele deveria encher a terra, povoar a terra. E tudo isso aconteceria por meio dessa imagem de Deus no homem, essa capacidade de amar. Mas veja, tudo isso por causa do pecado, são coisas imperfeitas em nós. Você não conhece perfeitamente, você não ama perfeitamente, você não é uma pessoa totalmente boa, você é uma pessoa corrompida. Mas Cristo, meus irmãos, Cristo não. Cristo, ele é a imagem, ele é a essência de Deus. Essencialmente, ele é Deus. Ele não só reflete, como ele, de fato, quem ver a mim, ver o Pai. Você lembra quando Filipe perguntou para ele: Senhor, eu vou te pedir uma coisa, e isso nos basta, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim: Filipe, há quanto tempo você está comigo, você não consegue entender? Quem ver a mim, Filipe? Ver o Pai. Por quê? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Sabe quem você vai ver lá no céu, no novo céu e na nova terra? Quem vai ser a expressão exata do ser de Deus? É o próprio Cristo. O Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro é quem revela o Pai. O Cordeiro é quem revela o Pai. Veja que o apóstolo Paulo fala que aqui Cristo, ele é a imagem perfeita, justa, sem erros, sem falhas, exata de Deus. É Cristo Jesus. Presta atenção agora no que Hebreus, no capítulo 1, fala. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus é invisível, mas o Filho é quem revela o Pai. João diz isso no capítulo 1, versículo 18. Portanto, meus irmãos, aqui, o que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo é 100% Deus. Ele é Deus. Mas não apenas isso. Ele diz que ele é o primogênito de toda a criação. E percebam que aqui Paulo não usa a palavra primogênito, referindo-se à ordem temporal do nascimento. Todos nós sabemos que aqui, se eu olhar aqui para cada família aqui, eu vou saber o primeiro filho de cada um de vocês. Vou olhar aqui para Tati e o Adriano e saber que o Pedro é o primogênito, né? Que o Leandro é o primogênito do presbítero Leonardo, da Sueli, que o Felipe é o primogênito do Carlos, do presbítero Carlos e da Vera. Então, quando a Bíblia fala que o Paulo usa essa expressão primogênito, ele não está falando aqui no sentido de ordem de nascimento, mas aponta para a posição de autoridade e preeminência de Cristo. Cristo é preeminente, ele é o Senhor de tudo, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele está acima de tudo e de todos. É nesse sentido que aqui a palavra primogênito quer usar. Talvez na mesma ideia que o Salmo 89, versículo 27 diz: falo-ei por isso meu primogênito, referindo-se a Davi. Todos nós sabemos que Davi não era o primogênito, né? Todos nós sabemos que Jessé tinha outros filhos, mas o Salmo diz: falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Portanto, não pense que aqui existe uma defesa dizendo que Cristo foi criado, foi a primeira criatura do Pai. Não é esse sentido, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo aqui está apontando é para a primazia de poder.
Cristo tem a primazia sobre todas as coisas. Ele é o primogênito, ele é o herdeiro do Pai, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele tem o primeiro lugar. Agora, olha que coisa interessante. Ele é a imagem perfeita de Deus, ele é o primogênito de todas as coisas, ele tem a primazia sobre todas as coisas, mas ele é a causa e a finalidade de todas as coisas. Ele é a causa de toda a criação, ele é o Criador. Nós cantamos hoje aqui, né? Glória a Deus por suas maravilhas, nosso Deus é soberano, cantamos sobre a criação. Sobre o que esse cântico, sobre quem esse cântico está falando? Sobre Cristo. Cristo é a palavra de sabedoria, Cristo é o verbo encarnado, por meio dele todas as coisas foram criadas, nele foram criadas, versículo 16, vejam uma coisa interessante, o versículo 16 começa com o pois, um pois explicativo, e o versículo 19 também começa com um pois. O hino, ele está fazendo exatamente isso, ele está fazendo uma afirmação sobre quem é Cristo. Ele é Deus, e por que ele é Deus? Porque por meio dele todas as coisas foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, no universo. Céu e terra aqui aponta para o universo, as visíveis e as invisíveis, ou seja, tanto o mundo físico como o mundo espiritual foi criado pelo Senhor. Isso fica claro a partir da segunda parte. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, por meio de Cristo, e para ele, para a glória dele, para o louvor dele. Não é interessante que esta igreja estava enfrentando um ataque, dizendo que Cristo, na verdade, não era suficiente, porque entre a terra e os céus, você tinha anjos, seres espirituais, que estavam ali irados, e que para sua adoração chegar até Deus, você tinha que aplacar a ira desses anjos, você tinha que apaziguá-los por meio da adoração. Por isso que o apóstolo Paulo aqui está falando que é uma heresia que fala de culto a anjos, veneração a anjos, né? Agora, veja, como é possível adorar os anjos, se aqui o apóstolo Paulo, por meio deste hino conhecido na igreja, e agora inspirado, porque Paulo está reconhecendo isso, ele está dizendo que Cristo é a causa da existência, tanto do mundo físico, como do mundo espiritual. Os anjos são criados pelo poder de Cristo, por meio dele e para a glória dele. Em outras palavras, você deve adorar a Cristo. Os anjos devem adorar a Cristo. Cristo deve ser adorado por sua criação visível. Cristo deve ser adorado por sua criação invisível, porque ele é a causa e a finalidade dela. Tudo só tem sentido em Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão aí negociando a fé de vocês com outras coisas, mas deixa eu falar algo para vocês. Se vocês não colocarem Cristo no devido lugar, essa religiosidade não tem sentido. A vida só tem sentido quando Cristo está no cerne de toda a sua criação. Ele é o centro. Portanto, meus irmãos, nós devemos adorar somente a Cristo. Por isso que no versículo 17 ele diz: ele é antes de todas as coisas, ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas ele também, nele tudo subsiste, nele tudo se mantém de pé junto. Esse é o significado literal. Tudo está de pé, juntinho, juntinho. Cristo é a causa de todas as coisas se manterem coesas. Você sabe por que o sol se levanta e o sol se põe? Você sabe por que nós entramos agora, há pouco tempo, na primavera? Você sabe por que nós estávamos no inverno? Você sabe por que nós encerraremos 2023 e entraremos em 2024? Porque Cristo mantém todas as coisas coesas.
Ele é a causa da unidade de todas as coisas. Sabe por que você respira? Você respira por causa de Cristo. Sabe por que você nasce? Você nasce por causa de Cristo. Sabe por que você cresce? Por causa de Cristo. Sabe por que você morre? Por causa dele. Tudo acontece de forma coesa nessa criação de Deus, porque Cristo é o sustentador de todas as coisas. Ele não só é a expressão exata do ser de Deus, como Ele é o mantenedor. Você gosta de criar coisas? Pedro está fazendo robótica, né, Pedro? E certamente muitas coisas você está aprendendo. Muitas tecnologias são feitas, são produzidas. Mas muitas coisas entram em falência, não entram? Não tem um tempo de utilidade. O celular que você tem aí é novinho hoje, pode ser da última hora, mas daqui a 3 anos talvez ele vai falir. O seu uso vai acabar. Não haverá mais manutenção para ele. A gente vê assim, tal aparelho, ele já não tem mais atualização, não tem mais finalidade. Tem aparelhos velhos lá em casa que não tem, a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, para quê? Está obsoleto, não tem mais uso, não tem mais utilidade. Não existe mais manutenção. Cristo é quem mantém esse universo mantido. Todo o universo está em funcionamento. As estrelas estão no devido lugar. O sol está explodindo vezes e mais vezes. Todo o universo está sustentado pelo poder de Cristo. Então, adolescentes, quando vocês estudarem aí sobre o universo, quando vocês se aprofundarem em ciências, lembrem-se que a ciência não nega a Bíblia, pelo contrário, ela testemunha do poder de Deus. Tudo está em perfeição, em perfeito estado, em perfeita ordem, porque Cristo é o sustentador de todas as coisas. Ele mantém todas as coisas coesas com o seu poder. Meus irmãos, mas Cristo não apenas é supremo sobre toda a sua criação. Cristo é supremo na redenção. Cristo é supremo, porque Ele é o Filho do seu amor, do amor do Pai. Cristo é supremo porque Ele é o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Mas Cristo é supremo porque Ele é o Redentor de todas as coisas. Agora, preste atenção aqui comigo. Essa criação linda e perfeita, ela entrou em colapso. Você lembra disso, não é? Você lembra que a criação entrou em colapso quando o homem transgrediu o pacto de Deus. O pecado adentrou o mundo, arruinou a vida da criação. A criação geme por causa do pecado. O homem está afastado de Deus. Sem Cristo, o homem está completamente perdido, apesar de ser criatura dele e de ser sustentado por ele. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a cabeça, versículo 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. O que isso quer dizer? Vocês sabem muito bem que uma pessoa que teve morte cerebral, ela está legalmente declarada morta, não tem mais vida, o corpo dela não tem mais jeito, ainda que os seus órgãos estejam em funcionamento, não tem mais futuro, não tem mais esperança, não tem mais vida, chance de vida para aquela pessoa. A ideia de que a cabeça, ela governa todo o nosso corpo, essa era a ideia antiga. Quando o apóstolo Paulo fala que Cristo aqui é o cabeça da igreja, ele está dizendo que Cristo é quem lidera a igreja, Ele é quem governa, Ele é quem dá direção, Ele é quem soberanamente lidera o povo de Deus. Então aqui fica aquela ideia, tem gente que muitas vezes se comporta como se fosse o dono da igreja,
famílias que se comportam como se fossem as donas da igreja, pessoas que têm uma boa arrecadação, um bom salário, que dão um dízimo alto para a igreja, muitas vezes se acham pessoas importantíssimas na igreja, como se a igreja dependesse dos recursos delas. Não, a igreja não depende do dízimo alto de ninguém, nem do dízimo alto, nem do dízimo baixo. A igreja não depende da igreja de famílias, de pessoas. A igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele governa, Ele quem guia a sua igreja com autoridade e com poder. Ele é o Senhor, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, em outras palavras, Ele é o primeiro a morrer, a ressuscitar e a se manter vivo. Lázaro morreu e ressuscitou, mas depois ele voltou a morrer de novo. Não é assim? Pessoas do Antigo Testamento também morreram e ressuscitaram, mas voltaram a morrer de novo. Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus, e Ele é a garantia de que nós, um dia, como povo de Deus, morreremos e ressuscitaremos. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Ele é a garantia, irmãos, da nossa ressurreição futura, é o que diz aí o texto. E diz assim mais: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha o que fala, por exemplo, lá no versículo 3, acerca dele. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos. Todo conhecimento da sabedoria, tudo está oculto em Cristo. Ele detém todas as coisas. Ele é o Logos de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 9 do capítulo 2 ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo, Ele é suficiente, meus irmãos. Nós não precisamos de nenhuma outra dica para que a gente tenha uma espiritualidade mais profunda. Se você não tem Cristo, você não tem ninguém. Se você não cultiva a comunhão com Cristo, você não tem nada. Você é pobre, você é cego e nu. Ainda que você tenha muita saúde, você tenha muito dinheiro, você seja muito inteligente, se você não tem Cristo, você não é nada. Absolutamente nada. E você vê a pobreza das pessoas. Que vida infeliz. Eu estava esses dias fazendo a barba e passando a máquina, né, no que me resta ainda, e um senhor estava sentado ali enquanto o rapaz passava a máquina no cabelo e tal, fazia a barba, tal, deixava bonitinho ali e tal, e naquele momento ele falou: olha, lembrei, fulano, aqui do seu pai, né? E aí ele falou assim: olha, eu estava esses dias num lugar, e alguém contou que para os chineses, se não me engano, uma fábula, né? Uma fábula não, uma história que conta que quando você está, a ideia de um café, de uma cafeteria onde a pessoa tinha, naquela cafeteria, a oportunidade de falar com alguém. Com quem você iria falar nesse momento? Aí ele falou assim: muitas pessoas querem falar com Gandhi, querem falar com Cristo. Aí depois ele soltou um palavrão. Eu não entendi naquele primeiro momento. Foi ofensivo a fala dele. Foi ofensiva, melhor dizendo. E aí, então, ele falou assim: eu queria falar era com meu pai, queria falar com outras pessoas, se eu pudesse, tivesse oportunidade, tal e tal, pá. E aí, naquele momento, eu falei: eu não posso ficar calado, eu tenho que aproveitar aqui e falar alguma coisa. Eu falei para ele, olha, na verdade, Cristo não precisa de um café para você falar com Ele. Nós podemos falar todos os momentos com Cristo, pela oração. Falei, um outro detalhe é que você está falando de quem já morreu. Cristo não está morto, Cristo está vivo. Cristo não está morto, Cristo vive. E não só Ele vive, como Ele reina soberanamente sobre todas as coisas.
Consegue ver a futilidade das pessoas, onde elas estão se apegando? Você nunca vai poder falar com o morto, porque ele está morto. E existe uma separação, não existe história que possa trazer isso. Fale com seu pai enquanto ele está vivo. Foi o que eu pude falar. Muitas pessoas querem falar com as pessoas quando elas morrem, mas elas não aproveitam as oportunidades enquanto elas estão vivas. Valorize o seu pai enquanto ele está aí, valorize sua mãe, respeite sua mãe, ame seu pai, dê o valor que ele merece e que ela merece. Converse o tanto que você puder com eles, ou com seus filhos também, porque depois que eles morrerem, a única coisa que eles vão fazer é aguardar o grande dia do retorno de Cristo, daquele que é o Senhor da igreja. Se ele morreu com Cristo, glória a Deus, para ele será a vida eterna. Se ele morreu sem Cristo, e se você ou qualquer outra pessoa está sem Cristo, não tem esperança, nem para o que morreu e nem para o que está vivo. Porque Cristo é o Redentor, é Ele quem dá sentido à vida. Veja, irmãos, a criação perfeita, criada, é maculada pelo pecado. A criação que foi trazida à existência pela palavra, que é Cristo. Agora, a criação que está em desordem, que está manchada, agora, a criação que está em guerra com Deus, ela é pacificada pela obra do Cristo Redentor. Ele é o autor da criação física, mas ele também é o autor da nova criação, que é a igreja, que é a Assembleia dos Santos. Cristo é o Senhor, e que, havendo feito a paz, veja, pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, tudo foi reconciliado com o Pai, por meio da obra redentora de Cristo. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, Cristo traz a ordem no mundo que está em ruína. Cristo traz a ordem para um pecador que está separado do Pai, que está em conflito, que está em guerra, em inimizade. Cristo restaura a amizade, Cristo restaura a relação. Com que propósito? Com que propósito? Para nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis, versículo 22. Com que condição? Se mantivermos a fé. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, ele agradece a Deus pela vida dessa igreja, por causa da fé, do amor e da esperança. Eles ouviram isso pelo evangelho. O evangelho da graça produziu fé, amor e esperança. Esse evangelho deve produzir um pleno conhecimento, uma vida digna de Cristo, uma vida que é frutificada, que cresce, que é fortalecida, que é cheia de gratidão, que reconhece a suficiência de Cristo. Se esta vida, se esta igreja aderir ao ensino e não permanecer no evangelho, não haverá futuro para ela, não haverá solução para ela. Por isso Paulo diz: se é que vocês se mantêm fiéis ao evangelho, o evangelho que ele mesmo deu, a salvação que ele mesmo outorgou. Meus irmãos, Cristo é supremo sobre a nossa vida. Esta passagem nos ensina sobre a supremacia de Cristo. Ele é supremo como filho do amor do Pai. Ele é supremo como criador de todas as coisas. Ele é supremo como redentor da igreja. Ele é o seu redentor. Não busque, meu irmão, descansar em outro lugar. Não busque confiar em outra coisa. Cristo é digno da sua confiança. Cristo é digno do seu amor.
Cristo é digno da sua admiração, do seu louvor. Ele é o seu Redentor. Ele é suficiente para você. Se você está passando por necessidades, por sofrimentos, não busque em autoajudas, em conceitos filosóficos. Não. Se você está em aflição, saiba, Cristo é suficiente para a sua dor. Cristo é suficiente para a sua aflição, meu irmão. Confie nele. Se você está frio, confie nele, busque nele o que o seu coração precisa e carece para a glória de Deus, o Pai. Eu quero concluir com a leitura das 2 primeiras estrofes do hino 171. Deus proverá. Na forte aflição, perigo e dor, na vil traição, no horrendo terror, com toda a certeza, vitória virá. É firme a esperança, meu Deus proverá. Em tudo o Senhor nos pode valer, do mal com amor nos quer defender. Com Cristo bem perto, em nós se achará a viva esperança, meu Deus proverá. Cristo é a viva esperança, é o que dá vida ao corpo, é o que dá sentido ao que nós fazemos aqui. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça amar e adorar a cada dia, mais e mais, o Senhor Jesus. Amém.